Você provavelmente já está sabendo sobre o conflito que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia agora. Assim como você, também estou tentando entender qual é a origem desse conflito. O que a Rússia e Putin querem? Quais são os interesses geopolíticos? Como esse conflito terminará? E quais serão as consequências econômicas? Eu tenho feito algumas pesquisas para encontrar uma boa fonte de informações que explique todas as perguntas acima. Enquanto pesquisava, encontrei um vídeo intitulado "Por que a crise na Ucrânia é culpa do Ocidente?". É uma apresentação feita na Universidade de Chicago pelo professor americano de Ciências Políticas e Relações Internacionais John Mearsheimer. A primeira coisa que me chocou no vídeo foi que ele foi publicado em 2015, mas ao ouvir, você sente que o professor Mearsheimer está cobrindo os eventos recentes que estão acontecendo agora. Então, decidi resumir os pontos-chave desse vídeo e compartilhar com você. Antes de começarmos, por favor, tenha em mente que as informações deste vídeo não são minha opinião pessoal. Este é um resumo da apresentação e, finalmente, não apoio o que está acontecendo agora na Ucrânia. Tenho muitos amigos russos e ucranianos e me sinto mal pelas nações de ambos os países. Vamos começar. 24 de fevereiro de 2022. Desde este dia, estamos vivendo um ponto de virada na história. Este foi o dia em que o presidente russo Vladimir Putin anunciou que a Rússia estava dando início a uma operação militar especial e iniciando uma invasão na Ucrânia. Este movimento russo não foi uma surpresa, não apenas era esperado, mas fomos avisados que aconteceria. Então, vamos começar falando sobre as causas do conflito na Ucrânia. Não vou me aprofundar muito na história aqui, mas há alguns fatos que devemos ter em mente. Primeiro, vamos entender o que está na raiz desse conflito. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou OTAN, é uma aliança militar que surgiu como resultado da Guerra Fria. Ser membro da OTAN basicamente significa que, se seu país for atacado, todos os outros países aliados da OTAN estarão ao seu lado, e se a guerra for iniciada, eles lutarão ao seu lado. É um tratado de defesa coletiva destinado a assustar qualquer um que sequer pense em atacar um dos países aliados. Um ataque contra um aliado é considerado um ataque contra todos os aliados. Por um tempo, o Ocidente, e com o Ocidente, Mearsheimer quer dizer Estados Unidos e seus aliados europeus, vem buscando a expansão da OTAN e também a expansão da União Europeia. Focados nesse objetivo, muitos países foram incorporados, incluindo grande parte dos países da Europa Ocidental e até 2 pequenos países da fronteira com a Rússia, que são a Letônia e a Estônia. A Rússia não se preocupou em tomar nenhuma atitude em relação a esses países. Já com a Ucrânia, foi uma história diferente. Assim como aconteceu com a Geórgia, sobre a qual eu explicarei um pouco mais em um segundo. Em 2008, quando foi emitida uma declaração acolhendo o desejo da Ucrânia e da Geórgia de entrar na OTAN, a Rússia reagiu imediatamente. A Rússia disse: "A adesão da Geórgia e da Ucrânia é um enorme erro estratégico que terá consequências graves para a segurança europeia." O próprio Putin disse na época que Geórgia e Ucrânia se tornarem parte da OTAN era uma ameaça direta à Rússia. E aqui faço uma observação. No mesmo ano de 2008, uma guerra entre Rússia e a Geórgia eclodiu por essa razão. A Geórgia, estimulada pelos Estados Unidos a entrar na OTAN, pensou que os Estados Unidos a apoiaria, mas não apoiaram. E a Geórgia está sofrendo as consequências dessa guerra contra a Rússia até hoje. De volta à Ucrânia, então. Talvez agora você esteja pensando por que a Rússia se importa que a Ucrânia seja incorporada ao Ocidente, afinal. A razão, diz Mearsheimer, não é que Putin seja louco ou irracional, como a mídia pode ter levado muitos a acreditar. Sim, Putin quer poder, mas ele é um líder muito estratégico e inteligente. A razão também não é que Putin queira conquistar territórios e tornar a Rússia maior ou restaurar a antiga União Soviética. A resposta é mais simples: autopreservação. A Ucrânia é uma parte muito importante da estratégia de segurança russa.
É como um estado tampão que permite à Rússia garantir que suas fronteiras fiquem seguras. Veja este mapa. A área vermelha é a Rússia e os países que estão em azul fazem parte da OTAN. Para a Rússia, deixar a Ucrânia se tornar parte da OTAN é como deixar seu inimigo se posicionar à sua porta. E por que os Estados Unidos querem a Ucrânia na OTAN? De acordo com Mearsheimer, por incrível que pareça, a Ucrânia não é uma parte importante do plano estratégico de defesa dos Estados Unidos. Eles não precisam da Ucrânia, embora não faria mal tê-la. O que os Estados Unidos realmente querem é promover democracia e eleições democráticas em todo o mundo, porque acreditam que, quanto mais países democráticos houver, mais governos pró-ocidentais e pró-americanos teremos. Então, ao tornar outros países democráticos, os Estados Unidos estão, na verdade, empoderando a si mesmos. E mais poder significa mais proteção e segurança. Mesmo que lutar pela democracia pareça um objetivo nobre, regimes não democráticos obviamente não gostam dessa ideia. A Rússia não é um regime democrático. Então, não é difícil entender por que Vladimir Putin acha que seu país está em perigo se ele estiver cercado por aliados dos Estados Unidos. Pense por esse lado. Você acha que os Estados Unidos permitiriam que a China posicionasse suas forças militares no Canadá ou no México? Se achamos que a China posicionando forças militares na fronteira dos Estados Unidos é um absurdo, não devemos nos surpreender que a Rússia também não queira a Ucrânia como parte do Ocidente. Então, como a Rússia reagiu? Mearsheimer diz que, primeiro, eles tomaram a Crimeia e não tem mais o que a Ucrânia possa fazer para recuperá-la. A Rússia não tentou conquistar a Ucrânia, ou qualquer outro antigo país soviético, aliás, porque Putin é esperto demais para isso. Tentar conquistar a Ucrânia tornaria a Rússia mais fraca, então o que ele está fazendo é tentar destruir a Ucrânia, ou fazê-la se render. O que Putin ganha destruindo a Ucrânia? A intenção é deixar o país tão quebrado que ela será inútil para os aliados ocidentais. O que Putin está dizendo é: você, Ocidente, tem duas opções. Ou você recua e a Ucrânia volta a ser um estado neutro, ou você continua o jogo e nós vamos destruí-la. Então agora temos a seguinte situação. Os Estados Unidos e seus aliados europeus tentam incorporar a Ucrânia ao Ocidente e enfraquecer governos não democráticos. E temos a Rússia sendo muito clara sobre sua opinião. Não vamos deixar isso acontecer e vamos destruir a Ucrânia se você insistir. Os Estados Unidos não interromperam seus esforços para tornar a Ucrânia parte do Ocidente, então os russos reagiram. Ao ignorar as ameaças da Rússia e encorajar a Geórgia e a Ucrânia a fazerem parte da OTAN sem nenhuma razão justificável, o que o Ocidente fez foi provocar a Rússia, mas a Geórgia e a Ucrânia acabam sendo, na verdade, os países que sofrem a maior parte das consequências, em vez dos Estados Unidos e dos outros países ocidentais. E o que o Ocidente está fazendo agora que a bagunça está feita? Bem, de acordo com o professor Mearsheimer, não muito. Os Estados Unidos são a nação mais poderosa do mundo e poder traz segurança. É por isso que eles pensam que podem ir e fazer coisas como esta. Eles sabem que estão seguros e isso não os afetará de maneira significativa. Mais uma observação. Há uma grande chance que isso mude se a China continuar crescendo, porque forçará os Estados Unidos a pensar de forma mais estratégica. Então, o que eles estão fazendo é: eles estão piorando a situação, se tornando mais rígidos com os russos em vez de tentar mitigar as consequências. Mearsheimer diz que, ao tentar trazer a Ucrânia para a União Europeia e a OTAN, os Estados Unidos têm se empenhado muito em algo que está fadado ao fracasso. O autor diz que as pessoas estão pensando que, se forem insistentes o suficiente e punirem os russos o suficiente na economia, eles vão acabar se rendendo, mas o fato é que eles não têm nada a perder continuando a invasão. Eles têm muito mais a perder desistindo e permitindo que a Ucrânia faça parte da OTAN. Isso significa que a Rússia não vai desistir, porque a Ucrânia é muito importante para eles. A Rússia tem um grande interesse estratégico na Ucrânia, mas a Ucrânia não é de grande interesse estratégico para o mundo ocidental.
Além disso, os russos têm muita alavancagem econômica por conta do gás natural, então há muitos outros países ocidentais, especialmente aqueles que dependem do fornecimento de gás natural da Rússia, que têm muito a perder. Por exemplo, a Finlândia é 100% dependente, a Alemanha 39%, a República Tcheca 80%, a Eslováquia 63%, a Itália quase 20% e a Polônia 54% dependente do gás russo. Portanto, a economia também desempenha um papel importante nisso tudo. Mas vamos supor por um segundo que o Ocidente consiga alcançar o sucesso e que seja capaz de encurralar Putin. A Rússia não está se sentindo segura. E quando os países não se sentem seguros, o que eles fazem? Eles tomam medidas desesperadas. E estamos falando de medidas desesperadas vindas de um país que tem milhares de armas nucleares. Se o Ocidente for bem-sucedido, então pode ser ainda mais perigoso do que se a Rússia for bem-sucedida. Enquanto o Ocidente encoraja a Ucrânia a ser firme, a Ucrânia é quem sofre as terríveis consequências. Mas se esse conflito aumentar, podemos acabar tendo uma Rússia muito irritada e muitos outros países do mundo podem sofrer consequências mais graves. O que deve ser feito então? Mearsheimer acredita que a melhor solução é que o Ocidente abandone a expansão da OTAN para a Ucrânia. Devemos criar uma Ucrânia neutra, um estado tampão entre a OTAN e a Rússia. Isso é exatamente o que a Ucrânia era antes de toda a conversa sobre se tornar parte da OTAN. Neutralizar a Ucrânia e ajudá-la economicamente é a melhor coisa que o Ocidente pode fazer. Seria do interesse de todos. Os Estados Unidos evitariam um conflito maior, a Ucrânia obteria ajuda internacional para se reconstruir e estaria a salvo de ataques de ambos os lados porque atuaria como um estado tampão, e a Rússia se sentiria segura novamente. A Rússia certamente concordaria com isso, porque, em primeiro lugar, o povo russo também está sofrendo as duras consequências deste conflito, e, segundo, isso já foi proposto por Putin em 2013, mas naquela época a União Europeia disse que não. É assim que o professor diz que a segurança europeia deveria ser: a OTAN no lado esquerdo, a Rússia no lado direito e a Ucrânia independente no meio, como um estado tampão. E o que não deveria acontecer é a OTAN de um lado e a Rússia do outro, e a Ucrânia dividida ao meio em Ucrânia Ocidental e Ucrânia Oriental. Finalmente, vamos falar sobre as possíveis consequências da guerra russo-ucraniana. Politicamente, o Ocidente precisa da Rússia ao seu lado para lutar contra outras potências mais ameaçadoras, como a China. Além disso, os Estados Unidos podem perder o poder político de outros aliados, como os asiáticos. Esses aliados estão observando o que os Estados Unidos estão fazendo e não fazendo pela Ucrânia neste conflito. Eles não protegeram a Geórgia e não estão protegendo a Ucrânia agora. Então, como os aliados podem confiar que seriam protegidos? Ainda falando politicamente, há uma chance de que a Ucrânia seja dividida em Ucrânia Oriental e Ucrânia Ocidental, considerando que as opiniões no país estão muito divididas. Mas a chance de isso acontecer é pequena, porque a maioria dos ucranianos ainda parece querer manter a integridade do seu país, mesmo que, de acordo com as pesquisas, eles discordem quanto a de qual lado a Ucrânia deveria estar agora. Economicamente, como regra geral, poderíamos dizer que a incerteza nunca é boa para a economia e que, com o nível de globalização que temos hoje, a maioria dos países vai sentir as consequências em algum nível. As consequências de médio e longo prazo para a economia global da invasão da Ucrânia pela Rússia dependerão de escolhas, mas devemos esperar inflação, impostos mais altos, aumento da dívida pública e redução de investimentos, já que as pessoas ficam mais relutantes em investir quando os tempos são incertos. A Europa é especialmente vulnerável devido à sua dependência do gás natural russo. Os preços do gás e do petróleo aumentaram muito desde o início deste conflito, e os preços do petróleo e do gás afetam a economia global. Além disso, a Rússia e a Ucrânia são exportadoras de fertilizantes e o conflito pode afetar a agricultura na Europa e no Brasil, e os preços dos alimentos em todo o mundo podem subir como resultado.
A Rússia está mais bem preparada para resistir às sanções do que o resto da Europa está preparado para lidar com a escassez de gás, mas, com o passar do tempo, as sanções também afetarão a Rússia. Minha opinião é que todos saem perdendo com a situação atual e, muito mais importante do que uma economia saudável, é um mundo onde as pessoas e os países se sintam seguros. Por fim, gostaria de dizer que Mearsheimer, sendo americano, fala em sua palestra principalmente sobre o Ocidente e os erros que o Ocidente cometeu. Eu também gostaria de ouvir a opinião dele sobre os erros cometidos pela Rússia e sobre o papel de Putin nesse conflito. Obrigado por assistir e, se você desejar, vou colocar um link para o vídeo original.